o que o assunto estupro masculino tem a ver com a série Bridgerton, da Netflix, baseada nos livros de Julia Quinn? Miss Daphne Bridgerton. Está chegando a segunda temporada da série Bridgerton na Netflix, agora dia 25 de março. A série é baseada na coleção de romances de época da escritora americana Julia Quinn, que já teve os livros traduzidos para cerca de 40 idiomas diferentes e vendeu mais de 15 milhões de cópias no mundo inteiro. 2 milhões só no Brasil. Os livros fizeram tanto sucesso que o primeiro deles, O Duque e Eu, foi adaptado para a Netflix. A primeira temporada de Bridgerton foi um sucesso assistido por 82 milhões de pessoas em todo o mundo. A série, dirigida por Shonda Rhimes, ficou no topo do ranking da plataforma de streaming como a mais assistida do mundo até a estreia de Round 6 em dezembro de 2021. Agora, com a expectativa de lançamento da segunda temporada de Bridgerton, baseada no segundo livro da série, polêmicas relacionadas a um triângulo amoroso com o primogênito da família já começa a aguçar a curiosidade dos fãs. E é exatamente por conta das polêmicas que esse vídeo está entrando agora na sua timeline. Se um triângulo amoroso será a tônica da caça a um casamento de Anthony Bridgerton no desenrolar da história, na primeira temporada, um tema não me parece ter sido discutido da maneira que deveria: o estupro masculino. Quem leu o livro Duque e Eu sabe que no capítulo 18, depois que Daphne descobre que Simon, seu esposo, o Duque, não queria ter filhos por uma promessa feita no leito de morte do pai e que não podia ter filhos conforme ela acreditava, o casamento dos dois entra em crise. Bêbado e inconformado com as brigas, Simon bate na porta do quarto da duquesa e desmaia na cama após conversarem. Nesse momento, começa a narrativa de um estupro masculino. Simon é a vítima. Bêbado e inconsciente, ele é obrigado a fazer sexo com Daphne, que tem como principal objetivo engravidar, ainda que contra a vontade do esposo, que não teve na narrativa nenhuma opção de escolha, uma vez que estava inconsciente. A cena no livro é ainda mais forte que a cena reproduzida na série, que foi amenizada por Shonda Rhimes. Na série, Simon não estaria bêbado, mas apenas dormindo. Mesmo amenizada, ambas as cenas mostram um assunto tabu, pouco explorado e pouco discutido: o estupro masculino. Nas redes sociais, fãs da série criticaram a manutenção da cena na primeira temporada, ainda que de forma amenizada. A passagem no livro também é criticada pelos fãs que acreditam que essa cena, esse episódio da Daphne com o Simon não precisava fazer parte da história. Mas a grande realidade é que exatamente essa cena é importantíssima para que a gente possa lançar a discussão de que homens solteiros ou casados são sim vítimas de estupro promovido por mulheres. No Brasil, até 2009, ou seja, há 13 anos, apenas as mulheres eram consideradas passíveis pela justiça de serem vítimas de estupro. Neste ano é que o Código Penal brasileiro foi alterado e o gênero passou a não importar numa situação como essa. Ou seja, o próprio Código Penal brasileiro, criado em 1940, estava culturalmente atrasado até 2009. Já na Inglaterra e no país de Gales, uma mulher forçar sexo com um homem não é crime previsto em lei até hoje. Não só no Brasil, mas no mundo, encarar o fato de que homens podem sim ser vítimas de estupro é difícil. Para essa psicóloga africana que atende homens que foram abusados sexualmente, existe uma crença de que os homens não podem ser violentados, pois biologicamente eles teriam que iniciar o sexo. Eles, e não as mulheres, precisam manter o pênis ereto. Essa crença torna o estupro masculino, além de um tabu, um crime subnotificado.
E muitas vezes, homens só se dão conta de que foram estuprados, principalmente por mulheres, após anos do abuso. Ou nunca se dão conta e, como na série, até se sentem culpados e nunca procuram a polícia para prestar queixa. Na reportagem mais recente, publicada pelo jornal Extra, em 2017, dados do Instituto de Segurança Pública revelam que em 1 ano e meio, a Polícia Civil contabilizou no Rio de Janeiro mais de 900 casos de estupro em que os homens eram as vítimas. São 52 casos por mês, o que significa que a cada dia pelo menos 2 homens são estuprados e têm a coragem de denunciar. Das vítimas registradas, 77 tinham mais de 18 anos e apenas 26 tinham mais de 30 anos de idade. Este número pode ser ainda maior quando o estupro acontece dentro do casamento, fica ainda mais difícil de identificar e de denunciar. No Brasil, a Lei Maria da Penha prevê o estupro marital, mas aspectos sociais, econômicos e também de desigualdade de gênero dificultam a identificação dos agressores e também a punição. Segundo a ONU, diferentemente do Brasil, 43 outros países não possuem qualquer tipo de legislação nesse sentido. Ou seja, nestes lugares, o sexo forçado com o cônjuge não é caso de polícia. Com esse cenário, o estupro de homens mais que o de mulheres torna-se um crime invisível. Culturalmente incentivados a serem garanhões, o sexo forçado por uma mulher às vezes é até uma espécie de troféu de desejo. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, a pesquisadora Siobhan Uyar, da Faculdade de Direito da Universidade de Lancaster, fez a primeira pesquisa sobre penetração forçada no Reino Unido entre 2016 e 2017. Foram mais de 200 relatos de homens colhidos por meio de uma pesquisa online. Nos anos seguintes, ela lançou um outro estudo com base em entrevistas individuais com cerca de 30 homens que tiveram seus nomes alterados. Neste relato, John conta que chegou a ser amarrado em uma cama e agredido com uma caixa de som. Depois de conseguir engravidar, a esposa, autora das agressões e dos estupros, o deixou em paz por um tempo. Mas, após o nascimento do filho, os estupros voltaram. Ela o obrigou a tomar um estimulante sexual e o amordaçou. Assim como as mulheres vítimas de estupro, homens também se sentem impotentes e envergonhados. Segundo a pesquisa de We Are, alguns mitos precisam ser derrubados. O primeiro mito seria o da força masculina. A penetração forçada pode sim acontecer, mesmo os homens sendo fisicamente mais fortes que as mulheres. Um outro mito gira em torno de que, para os homens, todas as oportunidades sexuais seriam positivas, mas assim como as mulheres, nem sempre os homens estão dispostos a transar. E aí, nesse caso, é preciso lembrar que não é não também para eles. O terceiro mito, talvez o mais importante, é o de que se um homem tem uma ereção, eles precisam de sexo e querem sexo. A ereção masculina nada mais é do que uma resposta fisiológica a um estímulo, segundo a pesquisadora. Homens podem manter uma ereção até quando estão com medo ou ameaçados. Assim como há pesquisas que identificam casos de mulheres que chegam ao orgasmo mesmo durante um estupro, pois o estímulo é físico e não mental. Logo, a cena do livro de Julia Quinn é a mais importante de toda a história e a personagem Daphne nos ajuda a trazer luz a algo que precisa sim ser discutido, estudado e aprofundado independentemente de gênero. Em entrevistas, a escritora Julia Quinn defende que na época em que se passa o romance histórico, a atitude da personagem não seria moralmente errada. Entretanto, o livro foi publicado no ano de 2000 e tem em sua história um tema que precisa sim de atenção e que tanto a autora quanto os produtores da série devem, em entrevistas, valorizar e não colocar panos quentes. Bem, como você deve ter percebido, eu investi um tempo grande para fazer toda a pesquisa que envolve esse conteúdo que está agora na sua timeline e você acabou de assistir. Então, se você gostou e quer que eu continue produzindo conteúdos como esse, com um olhar diferente sobre os mais diversos tipos de assunto, curte, compartilha e você pode também me ajudar fazendo uma doação aqui no canal do YouTube, aqui embaixo, tá bom? Conto com vocês, até o próximo vídeo, até o próximo WebDoc.
Bridgerton.